episódio de hoje é com uma convidada que representa uma nova geração de comunicadoras, profissionais que unem estratégia, autenticidade e presença digital de um jeito muito natural. A Nicole Domingues é jornalista, trabalha na Móvel AI, empresa internacional focada em inteligência artificial e comunicação, e também é autora do projeto Na Cabeça Dela, onde compartilha reflexões, o cotidiano e conteúdo criativo que conecta mais de 30 mil pessoas no Instagram. Ela fala sobre rotina, moda, comportamento e o universo digital. Tudo com o olhar de quem entende de narrativa, tendência e até mesmo verdade. Hoje a gente vai conversar sobre como é construir essa presença na internet sem perder a essência e como unir essa tecnologia, comunicação e autenticidade. Nicole, é um prazer ter você aqui com a gente no episódio do Pode Virar Referência. Oi, Júlia, prazer é todo meu. Poxa, que honra escutar alguém falar assim de mim. Caramba, fiquei feliz, fez a minha semana. Obrigada pelo convite, espero que seja muito produtivo e que eu possa agregar bastante para o episódio de hoje. Ai, perfeito. É uma honra ter você aqui. A sua trajetória realmente é impressionante. Para quem não sabe, eu encontrei a Nicole ali no LinkedIn. Foi quando eu estava procurando pessoas, né, para me conectar sobre inteligência artificial. Acabei encontrando ela por ser jovem, mulher nessa área, né? Então eu acredito que a gente já tem uma trajetória bem interessante. E você que trabalha com essa parte de jornalismo, inteligência artificial e gosta dessa área, né? Como que surgiu esse interesse em trabalhar com isso? Bom, eu caí meio de paraquedas, assim, no mundo da inteligência artificial, né? Porque foi o meu primeiro emprego corporativo. Eu comecei estagiando na empresa que eu tô hoje. E eu comecei como estagiária de comunicação, então sempre focada no viés mais do âmbito da comunicação, do jornalismo, mas numa indústria ali que ameaça muito o jornalismo, né? Que é a inteligência artificial. E aí, durante essa jornada, eu só explorei, adentrei mais esse campo, só me apaixonei mais pela IA, me apaixonei mais pelo trabalho, pelo ofício. Fiz, inclusive, um curso muito legal que foi patrocinado pela empresa que eu trabalho, pela Móvel, sobre inteligência artificial no corporativo, em business, assim. E eu sinto que hoje em dia o meu principal objetivo é otimizar ao máximo o jornalismo utilizando a IA, sem perder a essência jornalística. Então, acho que é muito fácil a gente se perder hoje nessa magnitude que a IA traz para nós, né, para o nosso dia a dia, na facilidade, mas eu acho que não tem nada mais verdadeiro do que você realmente ficar burra enquanto você usa mais a IA. Então, se a gente não exercita a escrita, por exemplo, no jornalismo, sem escrever um e-mail todo dia usando o ChatGPT, fica muito difícil. Então, assim, caí de paraquedas, mas encontrei um rumo e hoje em dia eu sigo com esse norte na minha mente. Ai, que bacana. Realmente, o que você falou, né? No dia a dia a gente acaba utilizando a IA e muitas das vezes as pessoas se perdem, né? Nossa, do que eu gosto, o que eu tô fazendo aqui, no propósito em geral, né? Mas nessa parte de automatizar tanto e a gente perder a nossa criatividade, a nossa visão sobre certas coisas no mercado. E o que mais te surpreende hoje sobre como as marcas, as pessoas estão se comunicando por conta até mesmo da inteligência artificial? Hum, surpreender positivamente ou negativamente? Ah, depende, né? Acho que vai variar bastante por conta da inteligência artificial, mas nessa questão de futuro da comunicação mesmo. Tá, boa. É, eu acho que assim, eu lido muito com cliente, né, aqui na Móvel. Então, eu faço muita parte de comunicação com cliente também. E o que a gente mais encontra aqui são pessoas que querem aplicar IA no negócio e não sabem por onde começar, por que elas querem essa IA
e aonde elas vão colocar essa IA. Então, assim, IA é o hype do momento. Todo mundo quer ter IA no seu negócio, todo mundo quer automatizar diversos canais e serviços e processos internos com IA, mas no fim, ninguém sabe o que fazer. Então, acho que o que mais me surpreende hoje em dia em marcas, em empresas que se comunicam principalmente através da IA, é sinceramente, essa falta de tato em manejar a imaturidade que é tratar com a IA. Então, tá tudo bem a gente ser imaturo nesse assunto. É um assunto recente, é um assunto que tá todo mundo aprendendo junto. Mas eu sinto que as pessoas não têm noção de que requer um cuidado muito grande quando você vai se comunicar com a IA. Então, por exemplo, bem focado no âmbito da comunicação, mesmo no jornalismo. Hoje em dia, quase 100% dos grandes veículos de comunicação que a gente consome usam inteligência artificial. Sim. Eu tive um encontro com o diretor de redação da CNN e ele me falou especificamente como eles estavam usando, que é tudo muito cuidadoso, que é tudo feito com a cautela extrema. Porque se tem a noção de que estamos pisando em chão de vidro. Então, assim, é algo muito imaturo, é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, e o que mais me surpreende é que tem empresas que colocam a IA na sua estratégia de comunicação sem saber manejar aquilo com clareza e mesmo assim não tem medo, não tem tato, não tem a cautela necessária para administrar isso. Então, talvez tenha ficado um pouco complexa a minha resposta, mas acho que levando para o básico, todo mundo está querendo usar IA, mas as pessoas não sabem como usar, não tem medo do que a projeção dessa ferramenta pode fazer na sua empresa e na É, comunicação dela. até mesmo na questão dos dados, né? Porque hoje em dia o pessoal até usa, vamos dizer assim, no front-end, ali na comunicação a IA, mas quando a gente vai entrar um pouco mais a fundo em finanças ou em dados, é bem mais complexo, né? Você trabalha com isso na empresa ou a empresa trabalha com isso, né? Como que funciona esses processos para vocês? Boa, a gente, aqui na Move, a gente trabalha com LLM privado, 100% privativo. Então, isso na prática quer dizer que a nossa IA só os nossos clientes utilizam. Isso não é um frufru, é uma exigência, uma necessidade, porque a gente trata aqui de processos conversacionais e que tratam de informações sensíveis. Então, cobrança, que é o nosso carro-chefe aqui na Móvel. A gente trata com informação financeira, trata com CPF, confirmação de identidade. Você não pode brincar com isso, tem que estar 100% de acordo com as leis de LGPD. Então, se tem uma coisa que eu acho que as empresas, agora voltando na sua pergunta anterior, tem que partir de é utilizar um LLM privado se você vai usar a IA no seu negócio, sabe? É o que a gente faz aqui na Móvel, pelo menos para filtrar e Garantir, né? verificar, exato, garantir o que vai para o cliente final. Perfeito. E falando um pouco mais da Nicole, né? Quem é a Nicole? No seu Instagram você divide essa linguagem mais espontânea que a gente fala, né? Cada rede social tem ali as suas vantagens. E você divide sobre a sua rotina, o seu trabalho, o seu comportamento. Como que você enxerga esse equilíbrio entre o conteúdo estético, o conteúdo real, informativo? Essa é uma pergunta difícil. Eu, eu sinto que as coisas sempre se mesclaram muito na minha jornada na internet, porque eu comecei muito nova, né? Eu comecei a postar com 15 anos, então, nossa, naquela época, se você me perguntasse o que eu estava fazendo, eu jamais saberia te responder. Hoje em dia ainda é difícil, imagina com 15 anos. Então, eu acho que nunca teve uma estratégia muito clara. Eu falei isso, inclusive, numa conversa que eu tive na SPM semana retrasada, sobre como montar marcas na internet. E eu tive a sorte de montar uma marca, mas sem pensar em fazê-la de forma estratégica. O que foi muita sorte, porque isso requer ali um pensamento, requer uma estrutura,
E eu não passei por esse processo criativo porque eu era uma adolescente postando genuinamente e dei a sorte de fazer dar certo. Mas hoje em dia, na faculdade de jornalismo, eu sinto que eu tenho muito mais desse compromisso ético com o conteúdo informativo que eu desenvolvo nas redes sociais. Então, para mim, por exemplo, um exemplo bem prático mesmo, tá? Uhum. Eu faço muito vídeo de dia a dia mesmo. E humor, às vezes, contando minha rotina, mostrando os perrengues que eu passo. É um dia a dia difícil, muito corrido. Mas quando eu vou tratar de assuntos sérios, eu não posso fazer um vídeo me maquiando. Porque não condiz, né? Você falar, por exemplo, uma matéria que eu sempre menciono, que eu postei até hoje, eu recebo notificação dela, foi sobre a misoginia na Coreia do Sul. Que é algo muito, muito inviabilizado, que as pessoas deixam de lado. E é um vídeo que, assim, não cabe humor, não cabe estética, não cabe, sabe, você retocar o batom enquanto você fala do feminismo na Coreia do Sul. Então, acho que o jornalismo abriu muito minha mente para isso. Deixou de ser uma coisa com pouca estratégia e se tornou algo mais bem pensado a partir desse compromisso ético que a gente tem ao repassar informação. Perfeito, realmente. Para quem trabalha com comunicação, né, saber se comportar em mensagens diferentes é essencial, né? E você percebe que é até mesmo no online, gente. Quando você precisa passar informação, você tem que prestar atenção nos mínimos detalhes em todos, no offline, no online, em todos os ambientes que você Muito, tiver, né? muito. E nessa questão do seu perfil que você traz, que você fala de moda, de comportamento, você traz de um jeito muito natural, né? Você acredita que a moda também é uma forma de comunicação? Porque eu associei muito o seu perfil de jornalismo, né? De trazer essas ideias com a moda, porque moda fala muito de você, né? O que você se veste, como você se comporta, como que você vê esse mundo? Com certeza. Acho que moda não só uma forma de comunicar, mas também uma forma de denunciar, é uma forma de politizar, é uma forma de transparecer ideias, sabe? O meu estilo, por exemplo, mudou muito desde que eu comecei essa jornada na internet. E desde então eu vejo que ele tem se alinhado cada vez mais com o meu objetivo do momento. Então, por exemplo, hoje em dia eu estou seguindo uma carreira mais corporativa. Vira e mexe, eu recebo várias mensagens de meninas que vão entrar numa carreira corporativa, que não querem passar por saia curta, que querem seguir um estilo cordial, que vai manter sabe, algo vai deixar elas confortáveis no ambiente de trabalho. Então, é claro que no cotidiano pode passar batido, mas se a gente bota na prática, isso vai muito além da roupa. Vai muito Uhum. além da postura que a mulher quer ter dentro do mercado de trabalho, como nós queremos ser vistas no corporativo, que a gente quer passar seriedade, que a gente quer passar profissionalismo. E, assim, isso é uma visão que eu tenho hoje em dia, sabe? Nos meus 20 e poucos anos, entrando no mercado corporativo, fazendo faculdade. Completamente diferente quando eu tinha 15 anos, que a minha ideia era não utilizar fast fashion, que eu só queria saber de brechó, só queria saber de slow fashion, upcycling. Então, independente da época da minha vida, a moda sempre foi uma forma de expor o momento que eu passo e acho que as sensibilidades que me cercam também. Sim. Acho que isso fica claro. E nessa parte de criação de conteúdo, de planejamento, você disse que não fazia, mas acabou dando tudo certo. E conforme a gente vai vendo, né, na internet, a gente precisa tomar um cuidado a mais sobre esse lado, né? Conforme a gente está crescendo de seguidor, de engajamento. E hoje em dia você tem esse planejamento, como que você concilia com esse seu trabalho, dessas mudanças, né, que você falou de corporativo agora? Você vê isso como um trabalho ou você vê como um lazer? Como que é para você? Não, se tornou um trabalho.
eu tentei evitar por muito tempo eu tentei evitar. Eu não queria que virasse um trabalho. Primeiro, porque eu tinha medo de que virasse um trabalho, eu falhasse e me decepcionasse. E Uhum. segundo, porque eu tinha medo de que virasse um trabalho e eu não gostasse tanto de fazer quanto antes. E os dois são um pouco de verdade, assim, mas é o que a gente encara em qualquer risco na vida. Mudar de cargo, você corre o risco de falhar e se decepcionar. É, profissionalizar um hobby, você corre o risco de falhar, de quebrar e se decepcionar. Então, assim, virou um trabalho, hoje em dia é inegável, apesar de eu ter relutado bastante contra isso, mas ainda permanece sendo uma coisa muito genuína. Então, eu me esforço muito para passar muita essência e transparência nos meus vídeos, mesmo sendo um trabalho e mesmo tendo que encaixar isso numa rotina muito corrida. Então, hoje, eu tô tentando postar, eu tento me esforçar para postar um vídeo todos os dias. Mas para fazer isso, meu dia teria que ter 48 horas, porque eu saio de casa às 7 da manhã e chego em casa às 11. Então, assim, não posso gravar quando eu estou no trabalho, não posso gravar quando eu estou na faculdade, tenho que gravar 6 da manhã. Edito no metrô, posto chegando, pegando meu café no Mas trabalho. você sente pressão, assim, em postar por conta dos seus seguidores ou dessa conexão que você tem? Eu sinto. Não, eu não diria que é pressão. Eu sinto que eu dei uma sorte muito grande de ter uma plataforma influente com pessoas que têm interesse genuíno no que eu tenho para falar. Isso é mais do que qualquer pessoa poderia pedir. Quantas Uhum. pessoas lutam a vida inteira para ter um espaço em qualquer lugar, para ter uma voz em qualquer lugar? E isso me foi dado, não vou dizer de bandeja, porque eu me esforcei para chegar onde eu cheguei, mas, assim, foi algo que eu recebi. E eu não diria que é uma pressão, mas é algo que eu quero manter. Eu sei que eu quero ter isso para minha vida, eu não vou é, levar como garantido, sabe? Uhum. Não vou, eu pretendo realmente me esforçar todos os dias, por mais que eu tente postar todo dia, às vezes não dá certo, às vezes dá certo, às vezes flopa, ninguém gosta, não tem problema. No próximo dia a gente faz de novo para manter essa oportunidade. Eu acho que é isso. Como eu encaro é assim: eu tive uma oportunidade, deu certo, não vou deixar passar, não vou Uhum. largar a mão. É, Então, eu acredito que tem bem altos e baixos, né, nas redes sociais. Então, às vezes a gente gosta muito de uma ideia, mas quando vai ver, vai flopar, ou quando vai ver, já passou o hype. É, a tem internet tem muito disso, né, altos e baixos. E nessa parte de muito. criação, a gente que trabalha com marketing, a gente percebe que você trabalha com conteúdo ligado ao storytelling, ao natural ali, a criação de marcas, o GC, não sei se você conhece esse termo, mas você trabalha bastante. Queria que você contasse um pouquinho, porque eu vejo, posso estar errado, espero que você me corrija, que você teve um estudo por trás, né, para crescer ali, para você ter um posicionamento. Como que foi para você conhecer esse mercado do UGC, de trabalhar com marcas? Então, foi exatamente isso. Não teve um trabalho por trás. Eu sei que eu falo, não sei se parece mentira, se parece que eu tô, tipo, querendo esconder, sabe? Não vou falar a verdade, Cadê o vou manter truque? pra mim. Cadê o truque? Daqui a pouco eu vou aparecer vendendo curso. Gente, agora eu vou contar. Mas não é porque não teve mesmo. E é por isso, talvez, eu não sei, eu ainda estou descobrindo, mas talvez exatamente por não ter sido algo estratégico que deu certo. Porque eu sempre fiz com muita genuinidade, assim, sempre foi algo muito genuíno. As marcas, eu me lembro exatamente de quais foram as minhas primeiras pubs. Até hoje eu tenho na minha cabeça, eu lembro exatamente qual foi a minha primeira publicidade. Ai, que bacana. E como que foi essa sensação pra você? Porque a gente percebe que no início, né, é tudo muito novo. A gente fala, nossa, será que eu sou capaz disso? Muitos empreendedores, né, empresários sentem muito Uhum. disso. E como é que foi pra você essa sensação de, nossa? Era engraçado, porque eu era uma pirralha, tinha 15 anos. Então, assim, meus pais viam caixa chegando em casa, eles, gente.
Pra quem que é isso? Não é possível que seja pra minha filha de 15 anos só no quarto com o TikTok. E era. Então era engraçado, porque todo mundo à minha volta ficava meio estranhando, assim, meio chocado. Mas, sendo bem honesta, a sensação que eu tinha era como se, não sei, se fossem amigas mandando coisas pra mim. Então, a minha primeira publi não foi de roupa, né? Mas as outras que vieram depois, eu recebia muita roupa de brechó. Então, toda semana chegava uma caixa de brechó na minha casa. Caixas e caixas e caixas de roupa. E assim, eram roupas que exatamente meu estilo, pessoas que sabiam o que elas estavam me enviando, sabiam do que eu gostava, sabiam do que tinha a ver comigo. Então, realmente era como se uma amiga tivesse ido num brechó, gostado de tais roupas e me enviado. Então, assim, na cabeça de uma menina de 15 anos era uma coisa um pouco confusa, mas para Pra, não pra... estranhar, Uhum. para tratar como algo mais natural, para não ter que pensar na dimensão do que era aquilo, também para não começar a me autoduvidar, que quando a gente toma noção da dimensão das coisas, a gente acaba tendo um medo, né, do tamanho do tsunami. Eu, sinceramente, achava que eram amigas me mandando coisas, que eram Legal. pessoas conhecidas, colegas, que realmente eram, que no final, muitas delas eu falo até hoje, são marcas que eu acompanho, que eu gosto, que se tornaram pessoas próximas. Que bacana. Você aproveitou muito bem, né, essa fase. E a moda sempre esteve presente com você, então. Não teve alguém que te inspirou, né, a seguir esse lado também? Eu não diria alguém, eu diria que foi uma experiência. Eu comecei a postar quando eu voltei do meu intercâmbio para a Califórnia. Eu tinha 14 anos, eu cheguei aqui no Brasil com 15, e foi quando começou a pandemia. Então, assim, eu voltei da Califórnia para o Rio de Janeiro, com a cabeça borbulhando, cheia de vontade de usar roupa diferente, de falar coisas diferentes, de ver filmes diferentes, de ler livros diferentes. Aí acabou, pronto, estava enclausulada, quarentena, ninguém falava com ninguém, ninguém via ninguém. Então, a moda, acho que foi sim um estopim para eu talvez ter começado é, nas redes sociais. Não só a moda como roupa, mas a moda a estética, cabelo, acessórios, tudo. E sempre esteve presente. Foi um estopim e permaneceu comigo até hoje. Acho que, independente do assunto que eu falar ao longo dessa jornada, acho que a moda sempre vai continuar. Que bacana. E você fez o intercâmbio para Califórnia. Isso não estava no seu currículo? Não estava no meu currículo, é Conta um verdade. pouquinho. Então, você ficou lá por quanto tempo? Aprendeu inglês? Você é fluente em inglês? Então, como que foi a experiência para você? Sou. Então, e essa questão do inglês sempre foi uma coisa para minha família, porque meus pais não tiveram oportunidade de fazer curso de inglês, aula de inglês, então eu cresci com meu pai falando na minha orelha que eu ia fazer curso de inglês, e assim foi, fiz 12 anos de cultura inglesa. Então, quando eu fui fazer o intercâmbio, já falava, foi mais para ganhar diploma mesmo. Foi uma viagem curta, assim, de aniversário de 15 anos, sabe? Ao invés de fazer festa, eu escolhi viajar, foi uma ótima escolha, inclusive. Mas essa viagem foi muito transformadora para mim, porque foi minha primeira viagem sozinha. Então, com 14 anos, a gente é muito pirralha, só anda debaixo da asa dos pais, pra cima e pra baixo, não tem liberdade nenhuma. Então, foi a primeira vez que eu tive liberdade, não só para fazer o que eu queria, mas para pensar o que eu queria, vestir o que eu queria. É, eu cheguei no Brasil, a primeira coisa que eu fiz foi cortar meu cabelo, pintar de rosa. Então, assim, foi uma revolução, sabe, na vida de uma adolescente. Ai, que bacana. Eu gosto muito de ouvir as experiências internacionais das pessoas, porque eu fiz dois intercâmbios, né? Um eu ganhei da ETEC, numa escola que eu estudava, Uhum, escola técnica, né? sim, Fiquei um mês na Inglaterra, lá em Cambridge, na custa que do governo, eu costumo lindo. dizer. Maravilhoso! Não, e Isso a é que é bom gente. gasto do governo, investimento. Exatamente, foi um investimento. E assim, foi apenas 200 pessoas no Brasil, né? Então foi bem Caraca! selecionado.
E aí eu fiquei super animada. Foi a minha primeira vez, né, morando sozinha, fora do país. Foi uma loucura, né? E Que depois demais. eu fiquei 6 meses em Vancouver depois, sozinha também. Então, assim, foi loucura só, né, de experiências Transformador. internacionais. Exatamente. É enriquecedor quando a gente volta para cá, para o Brasil principalmente, né, Uhum. que é um país menos desenvolvido do que esses que a gente comentou. E a gente só acaba aprendendo mais, valorizando mais, né? Então, que legal saber que você fez também essa viagem. E voltando, É. pode falar, você ia falar alguma coisa? Não, só isso que você comentou, né? Eu fui. Esse curso que eu fiz de IA, que a Móvel incentivou, foi para Praga, na República Tcheca. Ai, que legal. E na época eu tava com essa síndrome do vira-lata, assim, de que eu queria viajar, porque eu tava muito tempo sem viajar, muito tempo sem ver uma cultura diferente. E olha, Júlia, eu posso te falar que o que eu mais senti foi saudade do Brasil. Então, eu não diria que eles são mais avançados que nós. Na verdade, eu acho que assim depende muito do aspecto. Numa questão política, talvez os países ali do leste europeu estejam mais de acordo, por exemplo, com os meus vieses, talvez, mas em muitas outras questões eles não chegam aos nossos pés. Não, concordo demais. Eu tava falando até com uma cliente nossa do Canadá e ela falou: quando a gente fica doente, não tem médico para socorrer aqui no Canadá. O filho dela ficou assim 9 horas esperando para ser atendido no hospital. E eu falei, cara, como o Brasil é bom nesse aspecto, né? A saúde Viva do o Brasil SUS! realmente não tem igual, né? Não tem. Mas é o que você falou, depende muito dos seus pilares, né? De vida, do seu propósito, no que você gosta, mas o Brasil não tem como, né? Todo mundo sente saudade em algum momento. Todo mundo sente. É. Muito. E você comentou dessa viagem pela empresa. A empresa é internacional, né? Como que foi para você entrar nela, se envolver com o pessoal? É presencial o seu trabalho, né? Todos os dias. Meu Deus! E como que é Todos para os dias. você? Eu, assim, a Móvel é americana. A gente nasceu em Nova York, mas a empresa é metade americana, metade grega. Então, grande parte do nosso time hoje em dia é grego, inclusive os meus chefes, os meus superiores diretos são todos gregos, isso é a grande maioria. Caramba! Então, assim, o idioma da empresa é inglês. A gente se comunica em inglês com os gregos, com os americanos, com os argentinos, com os brasileiros, todo mundo fala inglês. E foi. Eu entrei, assim, acho que como estagiária, um grande diferencial com certeza foi a língua, porque eles estavam querendo expandir pro lado do Latam e falar espanhol também foi um pró. Então, isso com certeza foi um diferencial para entrar numa empresa internacional, que no fim é o mínimo, né? Não tem como você entrar numa empresa internacional sem falar alguns idiomas. E eu sou muito feliz trabalhando aqui, Júlia, muito. É uma. Acho que foi uma das experiências mais transformadoras da minha vida. Não só de dia a dia, então estar conectada. Gente, gregos, quem imaginava que eles seriam pessoas? Eu não imaginava eles como pessoas. Para mim, eles eram seres mitológicos do livro de história. Eu não pensava que gregos eram de carne e osso. Hoje em dia, eu tô aqui sentada todo dia, almoçando com eles. São Nossa, pessoas que como nós, bacana! existem. Nossa, que legal! Porque é uma experiência que você não imagina que vai passar, né? O futuro, né? É muito improvável de acontecer. E o que que te Muito. inspira a continuar estudando, a explorando essas novas áreas, né? Como essa, especialmente por ser tão jovem e ter clareza no que você quer buscar. Uhum. É, voltando para móvel, eu acho que a maior clareza que eu tive foi por começar a trabalhar nessa empresa. Então, antes, pensar em trabalhar com IA era uma coisa que nem passava pela minha cabeça. Como eu ia conectar jornalismo e inteligência artificial? Hoje em dia eu sei que o maior diferencial de um jornalista vai estar na inteligência artificial. Então, foi realmente uma luz no meu caminho. E
essa inspiração de estudar e de buscar novos conceitos, eu acho que vem principalmente de trabalhar em um time que é muito diverso. Então, quando a gente trabalha em empresas unicórnios, a gente tem contato com tudo. Você tem contato com marketing, com vendas, com comunicação, com gerenciamento, tudo. Inclusive a parte técnica. Então, ter esse contato direto, essa oportunidade de ver de perto um pouco de tudo, abre muitos olhos, dá muito desejo de saber um pouco de tudo. É que nem você, quando você lê um Sim. livro muito legal, e você fica com vontade de ler todos os livros do mundo. Uhum. Acho que seria isso. Que bacana. E você comentou do jornalismo, né? Você pensa em fazer uma pós? Como que é para você? Porque você tem um blog, né, na cabeça dela. Como que surgiu essa ideia, né? Ir abrangendo novos ares? Eu criei na cabeça dela no meu primeiro semestre de jornalismo. Caramba, eu achei que era no final. Não, foi no meu primeiro semestre. Eu estava tendo uma aula com o meu professor Eduardo Nunomura, que é até hoje um dos meus professores favoritos na faculdade. E ele estava dando uma aula de WordPress, que todo jornalista tem que saber mexer no WordPress. E aí, eu vi aquilo. Na época, eu já estava escrevendo para revista da faculdade. Só que eram temas específicos, você não podia. Você podia dar sugestões, mas enfim, você ficava mais nichado a escrever o que te davam, Uhum. a pauta que te davam. E aí eu vi aquilo, eu falei assim, meu, que legal que se eu tivesse um site que eu pudesse publicar o que eu quisesse, escrever no meu tempo, sem ter data para entregar. Eu ia fazer o papel de editora, de pauteira, de tudo. E aí foi assim que nasceu o blog. E até hoje eu tento postar pelo menos uma vez ao mês, alguma matéria. Ai, que bacana. E como que você escolhe essas matérias? São as que você mais gosta, acha mais interessante? Eu tenho no meu celular um guia de pautas que me vem à cabeça. Mas as melhores matérias são as que vêm de epifanias, assim. Não tem jeito. Não tem jeito. Nossa, que legal. O que sai melhor é o que você escreve com mais paixão, sabe? Que está mais latente ali para você. É como se você tivesse uma ideia muito legal e você quisesse muito contar para alguém. E aí, ao invés de eu contar para minha mãe, eu escrevo e publico no blog. Um exemplo bem legal foi a minha última matéria sobre o bebê de Rosemary, que eu fui assistir no cinema, sou muito fã de filme de terror. E aí eu saí do cinema com a cabeça borbulhando, muito irritada com o que eu tinha visto, muita raiva do que fizeram com a Rosemary. Saí brigando com a minha amiga do cinema, a gente discordando. Ai, não sei o que, olha o que fizeram com a Rosemary. Não, a Rosemary fez o que pôde. Enfim, isso gerou a matéria que eu escrevi. E acho que não tem nada melhor do que você ser capaz de colocar em palavras os seus sentimentos, traduzir paixão nisso, e ainda tem gente que se interessa em ler. Então, É, realmente se conectar com as pessoas, né? Isso é um muito, grande diferencial hoje em dia, eu acredito. Nossa, completamente. mas que bacana, sua jornada realmente é impressionante. E você pensa em seguir nessa área do jornalismo mesmo? Com certeza, com certeza. Eu entrei no jornalismo também de paraquedas, porque já tinha entrado em dois cursos antes, mas eu me encontrei no jornalismo. Acho que poucas coisas me trazem tanta paixão quanto o jornalismo hoje Que em dia. legal. E aqui no podcast a gente tem costume de falar que você não precisa ter milhões de seguidores para influenciar as pessoas, para poder ter uma voz ativa nas redes sociais. E isso serve até mesmo para opiniões que nem você trouxe, né, dos blogs, das suas histórias que você quer compartilhar. Inclusive, eu não sabia que Uhum. jornalismo precisava ter o WordPress. A gente trabalha com WordPress porque a gente faz site, mas meu Deus, tô chocada aqui. Precisa, precisa. Quer dizer, no jornalismo que eu tô cursando, precisa. Entendi. Não, mas que bacana, porque realmente hoje em dia é o jornal online, né? Então é muito importante. Uhum. E a gente costuma dizer que todo mundo pode virar uma referência, não precisa alcançar o Brasil inteiro, a sua cidade inteira, mas fazer diferença na vida das pessoas que te acompanham na sua área, né? E Exatamente. a pergunta que eu quero te fazer agora é: o que te faz referência? O que você acredita que você inspira os outros, que você realmente movimenta as pessoas ao seu redor?
Essa acho que foi a mais difícil. É muito engraçado a cara das pessoas quando eu pergunto isso. Tem gente que já estava esperando, tem gente que fala: Meu Deus, como que eu vou responder isso? Nossa, é muito difícil falar isso, porque eu não sei, eu acho que é muito difícil a gente falar bem de nós mesmos, né? Eu não sei, eu, pelo menos, isso é uma dificuldade minha. Eu Uhum, adoro falar mal de mim, adoro me questionar, adoro falar das minhas inseguranças, mas falar bem de nós mesmos, o que te faz referência, isso é uma dificuldade que eu tenho. É difícil não confundir com soberba. Mas eu acho que se eu pudesse falar algo assim de mim mesma, do que eu construí na internet, eu diria realmente que é a minha transparência com o meu público, que está no meu conteúdo desde o começo. Então, desde os primórdios, o meu intuito sempre foi ser o mais transparente possível, sempre foi ser o mais fiel às minhas opiniões, fiel à verdade, fiel à justiça. Eu sou uma pessoa muito diplomática, então eu sempre coloco um dedinho assim em questões polêmicas das minhas matérias e tento finalizar de uma forma positiva para inspirar as pessoas. Então, acho que esse seria um bom começo de um perfeito. diferencial, de algo Não, que é faz lindo. referência. Mas eu quero agradecer mais uma vez você ter topado esse podcast. Foi uma conversa muito boa. Eu nem vi que passou tanto Foi, tempo, na verdade. E, passou. e quero agradecer quem estiver ouvindo, se inspirar na Nicole. Como que pode entrar em contato com você, te seguir nas redes sociais, te procurar, conversar com você? Pode, eu sempre estou ativa nas redes, também sou muito grata por estar aqui hoje, muito obrigada pelo convite, Júlia, foi uma honra conversar com você, muito sucesso para você, para o podcast, e Obrigada. espero que os ouvintes continuem fiéis. Muito obrigada. Qual canal de comunicação você recomenda o pessoal chegar até você? Eu tenho o meu e-mail da assessoria na minha bio do Instagram, mas eu também respondo pelo direct do Instagram, se for o caso. Perfeito, então. Para você que está ouvindo também o podcast, se você tiver algum insight, tiver alguém que você gostaria de trazer aqui, se você gostou, comenta, curte, traga a sua estrelinha para o Spotify, a sua curtida para o YouTube. É uma honra trazer as pessoas aqui, entender um pouco mais das histórias delas, o que está por trás ali das redes sociais, o que as pessoas trazem, né, cada vez mais para opiniões e não apenas inteligência artificial, que nem a Nicole falou. Quero finalizar agradecendo mais uma vez. Esse foi o episódio de hoje. Muito obrigada, Nicole. Obrigada, Júlia. Obrigada, gente. Até a próxima. Até.